Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que mais uma vez nós pedimos a permissão para entrar na sua casa, no seu lar, onde você estiver neste momento, para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus com você. Como eu anunciei um pouco mais cedo, hoje nós vamos começar uma série de mensagens intitulada Servindo como Jesus serviu. E esperamos que esse tempo que nós vamos passar aqui juntos seja um tempo de bênção, um tempo de edificação, tanto para a sua vida, como também para a minha vida, porque eu também aprendo quando estou ministrando a palavra do Senhor. Então, quero convidar você que tem uma Bíblia, que pegue a sua Bíblia. O nosso estudo está baseado no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. E nós vamos para o nosso texto base, o texto que vai nortear a nossa jornada nesta série de mensagens, que é o capítulo 10 e o verso 45, que diz assim: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Eu quero dizer para você algo muito importante, você que ama a palavra de Deus e que gosta de estudá-la. Uma das ferramentas fundamentais de interpretação de texto das Escrituras é você saber analisar o contexto de cada passagem. E esse contexto, uma das formas de você avaliar esse contexto é observando o que diz o contexto literário. E o que isso significa? Isso quer dizer que você tem que criar o hábito de olhar o que a Bíblia diz antes do texto que você leu, como também o que diz depois. Esse antes e depois não significa apenas no mesmo capítulo, mas significa ou os capítulos anteriores ou os capítulos posteriores. Por que essa regra de interpretação, quando nós observamos o contexto literário, é importante? Porque a Bíblia, originalmente, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Isso já é algo mais atual. Alguém, na tentativa de nos ajudar a uma compreensão melhor ou um manuseio melhor das Escrituras, dividiu a Bíblia em capítulos. Outro, mais tarde, a dividiu em versículos. Então, toda vez que você lê um texto das Escrituras, tenha sempre em mente o cuidado de observar o que as Escrituras dizem nos versículos anteriores ou nos versículos posteriores, para você entender o que de fato as Escrituras querem nos ensinar. E o livro de Marcos, ele é um livro muito interessante, porque ele apresenta Jesus na figura de um servo. Todos os livros da Bíblia, mesmo os do Antigo Testamento, eles vão falar de Jesus, porque o personagem central de toda a Escritura é Jesus. Ele aparece desde Gênesis até o Apocalipse como esse personagem central. E Marcos, quando escreveu o seu evangelho, ele então enfatiza a vida de Jesus, agora apresentando-o como o servo. Diferente dos outros evangelhos, do livro de Mateus, do livro de Lucas, do livro de João, onde a ênfase é outro assunto. Mas o assunto central que permeia o livro de Marcos é apresentar Jesus como o servo. E por essa razão, nós escolhemos este livro para caminhar junto com você nas Escrituras, nesta série de mensagens intitulada Servindo
como Jesus serviu. E todo o desenrolar do livro de Marcos, ele está baseado nesse texto que nós lemos no capítulo 10 e o versículo 45, onde Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o contexto desta passagem que nós lemos vai enfatizar a história de dois discípulos, Tiago e João, que chegaram diante de Jesus para lhe fazer um pedido. E em que consistia este pedido? Eles chegaram com Jesus e disseram: Mestre, conceda-nos algo que nós vamos te pedir. E Jesus mandou com que eles pedissem. E eles então disseram: Senhor, na tua glorificação, nos conceda que um sente à tua direita e outro sente à tua esquerda. Jesus imediatamente responde para eles: olha, vocês não estão ao certo sabendo o que estão pedindo, mas eu vou dizer algo para vocês. Acaso vocês têm a capacidade de beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado no batismo do qual eu sou batizado? E o que esse cálice e o que esse batismo significa? Esse cálice e esse batismo, Jesus está falando do sofrimento que ia permear a sua vida enquanto servo, aquele servo sofredor, aquele que viria para dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então, quando Jesus diz para esses dois discípulos, Tiago e João, se eles estavam prontos para tomar do cálice e para ser batizado no batismo do qual ele ia ser batizado, o batismo do sofrimento, prontamente esses discípulos responderam que sim. E aqui eu quero abrir um primeiro parêntese para trazer uma lição muito importante que esse texto nos ensina sobre o propósito do sofrimento na formação do caráter cristão. Hoje é muito comum nós ouvirmos pregadores e dizerem o seguinte: olha, pare de sofrer. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Nós não estamos aqui defendendo que ser cristão é viver o eterno sofrimento e viver em eternas aflições. Mas o que nós estamos dizendo para você, que seguir a Cristo deve haver da nossa parte a disposição para o sofrimento e para as aflições. Quando Jesus começa a ensinar esses discípulos, em outras passagens ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Em outra passagem ele diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o sofrimento, ele tem um papel importante na formação do nosso caráter cristão. E o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro vão dizer nos seus escritos que assim como o ouro é refinado pelo processo do fogo, assim também nós somos refinados ao passarmos pelas aflições, ao passarmos pelo sofrimento que esta vida terrena nos proporciona. Então, este evangelho do pare de sofrer, o evangelho do mar de rosas, eu não posso entregá-lo a você, porque não é isso que a Bíblia diz. O próprio texto que nós estamos estudando, de Marcos 10, neste contexto, a partir do verso 35 até o 45, Jesus diz para os seus discípulos: olha, vocês querem um lugar de honra, vocês querem um lugar de destaque. Um quer se assentar à minha direita e outro quer assentar-se à minha esquerda. Mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu bebo e a ser batizado no batismo
do qual eu sou batizado, então ele refere-se ao sofrimento. Então esses discípulos, Tiago e João, respondem afirmativamente: olha, nós queremos sim, nós podemos beber desse cálice e nós podemos ser batizados com esse batismo do qual o Senhor está falando. Então Jesus continua e diz: olha, quanto ao beber o cálice e ser batizado neste batismo, e lembre-se, Jesus está falando do sofrimento. Vocês vão beber o cálice e vocês vão ser batizados. Agora, quanto ao sentar-se um à minha direita e o outro à minha esquerda, não compete a mim, porque estes lugares já estão reservados. Então, nesse contexto, nós podemos até dizer que seria melhor os discípulos terem ficado calados, não terem pedido absolutamente nada. Porque duas verdades eles descobriram: que o sofrimento na vida do cristão, do discípulo de Jesus, é inevitável. E em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por aflições. Quanto ao lugar de destaque, isso somente o Pai poderá designar. Mas, diante desse pedido desses dois discípulos, os demais discípulos, os outros 10 discípulos, ficaram indignados. E começou então uma discussão entre os discípulos. E Jesus então aproveita esse momento para ensinar uma lição valiosa. E é esta lição valiosa que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Jesus disse o seguinte: olha, enquanto os maiorais, os grandes, os poderosos querem ser servidos por aqueles que são tidos como pequenos, os servos, enquanto os maiorais querem o lugar de honra, o lugar de destaque, enquanto os maiorais, os grandes, querem sempre ter alguém à sua disposição que o diga: sim, Senhor. No reino de Deus, o grande não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. E o primeiro é o servo de todos. Então observe que a dinâmica de Jesus é mostrar que no reino de Deus é diferente do mundo. Enquanto aí fora no mundo, a lógica do mundo é: aquele que é grande vai ser servido, aquele que governa vai ter súditos. No reino de Deus, aquele que é grande é o servo de todos, e aquele que é o servo vai ser o primeiro. Então o contraste aqui era João e Tiago queriam um lugar de honra, queriam um lugar de destaque. E Jesus diz assim: olha, aqui neste grupo e no cristianismo funciona assim. Se você quer ser grande, você tem que ser servo. Se você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos. Então, Jesus vai trazer este discipulado para os seus discípulos, para mostrar que no meio de nós, no meio do cristianismo, nós estamos aqui para servir uns aos outros. E Jesus termina esta história dizendo que o próprio Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado, o Messias, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, não está aqui para ser servido, mas estava para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo de Jesus, então, nos ensina que se nós queremos ser honrados ou se nós queremos ser grande, nós temos que começar servindo. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E este foi o ensinamento de Jesus para os seus discípulos naquele dia. Então, todo o livro de Marcos, ele vai se desenrolar em cima destas afirmações de Jesus,
que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, veio para doar-se, veio para dar a sua vida, veio para entregar a sua vida como preço de resgate de outras vidas. Então, o livro de Marcos vai nos ensinar. E a nossa jornada no livro de Marcos, que é a nossa proposta, a partir de hoje, nós vamos aprender exatamente como eu posso servir como Jesus serviu. Como o exemplo de Jesus pode se aplicar na minha vida diária. E olha que nós estamos vivendo momentos que, mais do que nunca, nós precisamos manifestar este espírito servidor que Jesus nos deixa o seu exemplo. Certo autor, ele escreveu um livro, e ele escreveu este livro para várias faixas etárias. Mas o seu primeiro livro lançado foi As 5 Linguagens do Amor. E uma das linguagens do amor é o serviço. Quando você serve a outras pessoas, você está dizendo sem palavras que você a ama. Então, como cristãos, nós podemos então dizer ao mundo que nós os amamos, servindo. E foi o que Jesus fez. Todos os capítulos do livro de Marcos vão mostrar Jesus como este servo, nessa dinâmica de servir. E ele curava, ele orava pelos enfermos, ele impunha as mãos sobre os leprosos. E todo o desenrolar do livro de Marcos vai nos mostrar exatamente como eu posso servir seguindo o exemplo de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, a partir de hoje nós vamos começar esta maratona. Hoje é mais uma mensagem introdutória, mas eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. O livro de Marcos, ele apresenta Jesus como o servo, como aquele que está ali para servir. A palavra servo no grego é a palavra doulos, e isso significa aquele que está para obedecer, aquele que está para se doar, aquele que está para seguir ordens ou fazer o que os outros lhe mandam. E por que isso aqui é tão importante para nós entendermos o livro de Marcos? O livro de Marcos foi escrito por João Marcos, ele era discípulo de Pedro, então a probabilidade de tudo o que Marcos escreve e relata nos evangelhos, ele recebeu diretamente de Pedro, um dos discípulos que andara diretamente com Jesus. O livro de Marcos foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, em Roma. Por que esta informação aqui é importante para nós entendermos o livro de Marcos? Eu falei ainda há pouco que uma boa interpretação bíblica, ela deve seguir uma regra básica de hermenêutica, que é observar o contexto. E nós falamos do contexto literário, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Mas existe um contexto histórico. Os fatos que estão narrados nas Escrituras, eles aconteceram em um determinado período da história humana. E este período da história humana configura o contexto histórico em quais os fatos vão se desenrolar. Quando eu digo para você que o livro de Marcos foi escrito por João Marcos, discípulo de Pedro, e ele estava em Roma, significa que havia um contexto histórico. E que contexto histórico desse momento que Marcos escreve este livro? O contexto do domínio do Império Romano. Então, quando Jesus ele diz assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, e Marcos imprime essa característica no texto de Jesus como servo, e João Marcos está escrevendo em Roma para romanos, os romanos, os seus leitores, estão compreendendo a linguagem ou a mensagem que Marcos está querendo repassar. Assim como em Roma havia muitos servos,
Jesus se coloca de igual modo como tal. Então eles estavam entendendo que Jesus era comparado ou estava sendo apresentado como aquele que era o serviçal, aquele que estava para servir, aquele que estava para se doar em favor de outra pessoa. E quando eu digo para você desse contexto histórico, nós vamos observar então uma relação entre servo e o Senhor. Só existe servo porque existe um Senhor. E quando João Marcos está escrevendo ou escreve esse seu texto, a carta, o Evangelho de Marcos, ele está escrevendo para romanos, e eles entendiam perfeitamente o contexto, não somente histórico que se está passando, como também o contexto cultural, que havia essa relação de senhor e escravo, senhor e servo. Por quê? Porque eles tinham um senhor. A palavra senhor no grego é a palavra Kyrios, senhor. E era a mesma palavra que era usado para César. César era um título do imperador. Então, o imperador romano, ele tinha um nome próprio, e este nome próprio não era César. César era um título que significava senhor, era o imperador daquela época. Então, quando Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, que aquele que quer ser grande tem que ser servo, eles estão então entendendo que existe um servo, mas também na outra ponta existe um senhor. E aquele que tem o controle, aquele que tem o domínio, aquele que pode ordenar, aquele que pode mandar, e aquele a quem o servo deve obediência. Então, quando Marcos está escrevendo, ele está colocando para os romanos, olha, Jesus veio para servir, ele é o servo. Eles estão entendendo que se Jesus é o servo, existe um Senhor. E quem é o Senhor de Jesus? Claro que é o próprio Deus. Ele está aqui, a mandado de Deus, para realizar uma grande obra. E esta grande obra está no versículo 45, dar a sua vida em resgate de muitos. E tudo que ele vai fazer ao longo do livro de Marcos vai demonstrar esse espírito de servo, essa disposição de servir e essa disposição de fazer a vontade de Deus. O livro de Marcos, ainda como característica, ele é um livro de uma leitura muito dinâmica. É o evangelho conhecido como o evangelho da urgência, o evangelho da ação. Você vai ler o livro de Marcos e você vai encontrar a expressão imediatamente. Essa expressão imediatamente fala que há um dinamismo nos fatos que estão acontecendo. Você vai encontrar aproximadamente 41 vezes essa expressão no livro de Marcos. Imediatamente Jesus subiu, imediatamente Jesus fez isso, imediatamente aconteceu aquilo, imediatamente. O que é isso? O evangelho dinâmico. Jesus, como servo, ele sempre estava vivendo uma vida dinâmica, com o propósito de servir as outras pessoas. Então, você que está nos acompanhando, eu quero convidar você nesses dias a você ler o livro de Marcos. São apenas 16 capítulos. Significa que se você ler um capítulo por dia, você, em menos de um mês, vai conseguir terminar de ler o livro de Marcos. Você leia com cuidado, faça as suas anotações, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito e vai aprender que aquele que é grande no reino dos céus é aquele que está disposto a servir. Qual a grande lição ou a aplicação de tudo isso na nossa vida? Estamos vivendo dias em que a maioria das pessoas estão em casa por questões de saúde, estão no grupo de risco, ou algumas pessoas estão até desempregadas pela crise que abateu a humanidade. E como que eu, como cristão, posso servir essas pessoas? Foi o que Jesus fez. Quando nós formos estudar os outros exemplos de como Jesus serviu, nós vamos ver como que eu posso servir. Claro, sim, orando,
mas eu posso servir também compartilhando daquilo que eu tenho. Então, nesses últimos dias, ou nos dias que vão se seguir a partir desta mensagem, que seja o nosso desafio como cristão. E a pergunta que deve soar sempre na minha mente: como que eu posso servir como Jesus serviu? E o livro de Marcos vai nos ensinar, pelo exemplo de Cristo, como que eu posso servir como ele serviu. Os discípulos aprenderam esta lição valiosa. O discipulado de Jesus não era apenas um discipulado de sentar com a escritura ou um livro ou uma revista e denominar a revista do discipulado. Era um discipulado prático, um discipulado de vida. E na prática do dia a dia, eles aprendiam que um servo sempre vai estar à disposição do seu Senhor e sempre pronto para servir. Que o exemplo de Jesus Cristo possa nos incentivar nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Eu estou aqui para servir. Como que eu posso servir? Ligue para alguém e pergunte: você está precisando de alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Isso é o amor. O exemplo de Jesus de servir, de entregar a sua vida, demonstra exatamente o grande amor com o qual Jesus nos amou. Todo o livro de Marcos, ele vai então girar em torno desta afirmação: Jesus, ele é o servo. E como que eu posso, observando o exemplo de Jesus, tornar o Evangelho algo dinâmico, uma mensagem poderosa que pode transformar vidas? A resposta é: eu devo servir como Jesus serviu. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje foi só uma breve introdução para você entender qual é o propósito do livro de Marcos e como que eu posso estudá-lo. A partir de agora, cada capítulo que você lê do livro de Marcos, faça sempre essa pergunta: como eu posso servir como Jesus serviu? E esse é o nosso desafio para os nossos dias. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra e desafiar você. Lê o livro de Marcos. Acompanhe as mensagens, se você puder. E se envolva. Procure perguntar para alguém: o que você precisa? Como eu posso te servir? E é para isso que nós estamos aqui como igreja, para servir. Palavra ministério, tem muita gente que diz assim: eu tenho um ministério, é meu ministério. A palavra ministério nada mais é do que serviço. Eu estou aqui para servir. Como que eu posso servir a outras pessoas com os dons, talentos e com os recursos que Deus me deu? Esse é o meu ministério. Isso é serviço. Então, que a sua mente e o seu coração se abra para que o Senhor Jesus possa nos ensinar nesses dias a servir os outros como Ele serviu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, teu amado e querido Filho, aquele que disse as palavras que nós acabamos de estudar: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, nos ensina a seguir o exemplo de Jesus e a sermos bênção na vida de outras pessoas. Que este tempo que nós vamos passar juntos estudando as Escrituras, nesta jornada, nesta série de mensagens, que nós possamos crescer juntos e, acima de tudo, possamos tornar os ensinos de Jesus práticos no nosso dia a dia. Assim, meu Pai, abençoa este amigo e esta amiga que acompanhou conosco esta breve mensagem, que o Senhor possa conceder a tua graça sobre a vida dela, possa entrar neste lar, entrar nesta família e abençoar. Afinal, foi para isso que Jesus veio dar a sua vida como servo para abençoar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e também nós te agradecemos. Amém
e graças a Deus. Fique na paz do Senhor. Quinta-feira, no mesmo horário, 8h30, pela permissão de Deus, nós vamos estar aqui para darmos prosseguimento no nosso estudo, servindo como Jesus serviu. Shalom Adonai e a paz do Senhor Jesus.